Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Terçou, como diz, né? Terça-feira. Vamos para a palavra. Esse estudo tem sido preparado com muita oração, muito carinho, muita dedicação a cada um de vocês que estão aqui para se alimentarem do céu, se alimentarem da palavra, nos edificarmos. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Precisamos conhecer cada dia mais a palavra, os assuntos, os temas que essa palavra nos deixou para que nós possamos estar, para que nós possamos permanecer em Jesus. Jesus diz: se estivereis em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, em oração tudo que pedirdes será concedido. Então precisamos permanecer na palavra. Não esqueça de já dar um joinha aí, vamos fazer de tudo para que se espalhe o estudo da palavra de Deus. Dá uma paz do Senhor aí, a paz do Senhor, digita aí, precisa ter vergonha não, você está aí na internet. Quero ver os irmãos aí, quem está comigo, se eu estou sozinho, acredito que não, em nome de Jesus, porque tem sido preparado com muito carinho, leva um pouquinho de tempo, né, de trabalho, mas é com amor que nós fazemos, e fazemos para servir a igreja de Jesus. E encaminha para alguém, nós temos aí, eu acredito que 14 inscritos, né? Escreve aí no canal, dá um joinha, faz um comentário, vai ajudar muito a espalhar a mensagem. Quantas pessoas compartilhando, espalhando tantas coisas aí sem sentido algum. Que você seja um instrumento de Deus não só para assistir, mas para se inscrever, curtir, espalhar, porque aí a plataforma joga para mais gente. Então vamos fazer uma oração, irmãos. É terça-feira, dia de culto na sua casa. Faça uma oração com sua família, chama a sua família para a sala e faça uma oração. Quem tem louvor, canta louvor. Ore pela sua casa, ore por cada membro da sua família. Abençoe sua casa, abençoe seu lar, abençoe seus filhos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Estamos diante da tua palavra, ela que falará conosco. O teu Espírito Santo continuará nos edificando, nos ensinando. Em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui junto comigo, meu Deus, dê uma bênção especial, Senhor, para esta pessoa, para esta família, para este lar. Eu creio, Senhor, na provisão, eu creio, Senhor, no milagre que o Senhor já tem preparado para aqueles que estão e escolheram estar contigo na tua palavra, como igreja, como corpo de Cristo. Estamos aqui para isso, meu Deus. Usa a minha vida, Senhor, como apenas instrumentos, mordomo daquilo que o Senhor tem para entregar, Senhor, para cada um nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero já começar com um texto aqui que nós vamos nos basear nele sobre o assunto que estamos falando já, que é o mundo espiritual, as coisas espirituais. Talvez é um tema mais importante que nós temos que estudar nos dias de hoje, porque é um alerta para que nós possamos voltar a se interessar, a ter sede, a fome das coisas espirituais. Nós estamos vivendo uma geração que quer buscar a Deus para as coisas materiais, quer buscar a Deus para ter algo aqui, mas o Evangelho de Jesus veio para que nós possamos buscar o reino que não é daqui. O reino não é daqui. Mas nós somos embaixadores, representantes desse reino. Então vamos aprender a palavra do Senhor. 2 Crônicas, abre aí sua Bíblia. 2 Crônicas 7:14. Segundo livro das Crônicas. 7:14 diz assim, abre aí sua Bíblia, seu exemplar da palavra de Deus, você está estudando, se tiver uma caneta aí,
para você anotar. Os textos de hoje são textos muito importantes. Tem pelo menos aqui 5 a 6 textos aí que você precisa saber onde está na Bíblia, depois ler com mais calma, estudar, meditar. A palavra de Deus é para ser meditada. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós falamos sobre o mundo espiritual, sobre as leis do mundo espiritual, sobre o que pode acontecer, sobre essas quebras dessas leis instituídas e estabelecidas pelo dono de tudo, que é o nosso Deus. Ainda continua. Deus está no governo e a Bíblia diz que ele é imutável. Irmãos, quem mudou foi o ser humano. Deus continua o mesmo. E se Deus continua o mesmo, todas as leis espirituais que ele instituiu e estabeleceu permanecem a mesma. Talvez alguém vai falar, mas Luiz, as coisas mudaram. No mundo espiritual, não. É por isso que o homem está sofrendo. É por isso que é difícil ver alguém vivendo uma vida abundante, porque quebram leis, porque hoje se normalizou, o inimigo conseguiu normalizar nós quebrarmos as leis e nós estamos pagando o preço, recebendo heranças, abrindo portas para destruição e para que podemos nos afastar de Deus, porque estamos desobedecendo as suas leis. Mas que a palavra de Deus, que o estudo da palavra de Deus nos resgate, nos traga de volta ao centro da vontade do Senhor, porque ele continua sendo o mesmo. De 50 anos atrás, de 100 anos atrás, de 1000 anos atrás, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O texto aqui está falando no período de Salomão, a qual o Salomão construiu o templo, a glória de Deus desce, Deus começa a falar com Salomão, dando instrução. E aqui é uma instrução de acordo com a desobediência do povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aqui já tem uma lei espiritual, que nós estamos falando muito sobre lei. Aqui nos remete a Êxodo 20, a qual é instituída os 10 mandamentos. E um dos mandamentos é: não tomarás o nome do teu Deus em vão. E eu preciso explicar um pouco a vocês, ensinar um pouco a vocês o que é isso, porque às vezes nós confundimos. O que é tomar o nome de Deus em vão? É falar o nome dele? Não. Tomar para si o nome de Deus em vão. Tanto que eu vou explicar que esse texto está totalmente ligado a essa lei. Por quê? Porque tomar o nome de Deus em vão é se titular com o nome de Deus. Quando alguém vai casar, geralmente a esposa toma o sobrenome do marido. E aí passa a se chamar o nome, o primeiro nome, o sobrenome e o sobrenome do marido. Ela passa a se chamar também com o nome do marido. Ou seja, ela também representa agora a família do marido. Quando Deus fala de tomar o nome dele em vão, é exatamente isso. É uma aliança que agora eu me chamo Luiz e espiritualmente eu sou titulado povo de Deus, igreja do Senhor, nação santa. Esses nomes agora estão em mim também. E é uma quebra de lei. E nós sabemos que quebrar lei abre portas espirituais para destruição, para o inimigo roubar, matar e destruir, para que ele possa ter legalidade em agir para destruição, para engano. Quando eu quebro essa lei, quando eu tomo o nome de Deus em vão, eu me intitulo ser de Deus, eu carrego o nome de igreja, de salvo, mas as minhas atitudes não são de salvo. E aí é uma quebra de lei, tomar o nome de Deus em vão.
E aqui nesse texto, 2 Crônicas 7,14, ele está exatamente ligado a Êxodo de tomar o nome de Deus em vão, porque ele está dizendo assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, se o meu povo que tem a bandeira de identificação desse povo é o meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, está contraditório, porque o povo de Deus se humilha, o povo de Deus ora, o povo de Deus anda nos caminhos de Deus, o povo de Deus se arrepende, né? Ou seja, aqui está falando de um período que o povo de Deus estava tomando o nome de Deus em vão. Era um povo de Deus, mas não se humilhava. Era um povo de Deus, mas não orava. Era um povo de Deus, mas não andava em caminhos retos. Tanto que Deus manda se converter dos maus caminhos. E aí Deus está querendo resgatar, porque a desobediência e a quebra dessas leis para o povo de Israel causou em Israel juízo. Causava em Israel maldições. Se obedeceres, lembra? Essas bênçãos vos seguirão. Se desobedeceres, essas maldições te seguirão. Então, Deus estava mandando o povo resgatar o que é ser povo de Deus. Deus estava dizendo: se vocês se humilhar, porque o meu povo é humilde, se vocês me buscar, porque o meu povo me busca, se vocês se converter dos maus caminhos, porque o meu povo não anda em maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o que nós estamos falando aqui, irmãos? Nós estamos falando aqui de arrependimento. Arrependimento. E tudo isso está ligado ao estudo que nós estamos fazendo já sobre o mundo espiritual, porque nós falamos de heranças, nós somos a última geração, nós estamos carregando heranças de muitas gerações. Nós estamos, através da ignorância de não estudarmos as escrituras, abrindo portas, porque hoje nós achamos que certas coisas não são mais pecado, mas continuam sendo, porque as leis de Deus são imutáveis. Mas Deus está chamando o povo e dizendo que ainda tem jeito. E qual é o jeito da parte de Deus para o povo? Arrependimento. Nós falamos sobre o mundo espiritual, sobre as leis, nós falamos sobre as heranças espirituais, nós falamos que podemos deixar uma geração abençoada, uma descendência abençoada, ou uma descendência amaldiçoada, vai depender das nossas atitudes diante de Deus, da nossa obediência diante de Deus. Mas mesmo se herdamos, mesmo se estamos numa geração pecadora, pecaminosa, nós temos uma porta aberta que Jesus diz na sua carta, né, à igreja de Filadélfia, se eu não me engano, lá em Apocalipse, no capítulo de número 3, capítulo 3, versículo 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ele tem nos colocado diante de nós uma porta aberta, e a porta aberta para nos livrarmos de maldições, estarmos de volta no centro da vontade dele, para que nenhuma maldição chegue na nossa casa, nenhuma herança chegue na nossa casa, nenhum vestígio do passado, do pecado chegue nas nossas casas. Que o mundo espiritual se feche, as portas espirituais que dão legalidade ou permissão para o diabo agir na nossa vida se feche, e as portas do céu, das bênçãos, das riquezas, dos milagres, da prosperidade, da vida abundante se abra. Se chama arrependimento. Arrependimento. Em Provérbios capítulo 16, Provérbios capítulo 16, nós vamos discorrer um pouco sobre isso.
16:6, diz assim: pela verdade e pela misericórdia se expia a culpa. Primeiro passo de um arrependimento genuíno é a verdade, porque a verdade ela tira o pecado das trevas, o pecado encoberto para a luz. E Provérbios é um livro de conselhos para esta vida, para que nós possamos ter vida abundante. Bênçãos e maldições, irmãos, é para essa vida. Vida abundante é para essa vida, uma vida espiritual em Cristo. Desfrutar das bênçãos espirituais é nesta vida. E ele está dizendo que nós precisamos confessar e deixar. Esse é o verdadeiro arrependimento. Essa é a verdadeira chave que o mundo espiritual tem para que nós possamos estar debaixo das leis de obediência. Nós falamos muito aqui de Davi, né, na aula passada, muito sobre Davi. E nós falamos da herança que a família de Davi herdou, que os filhos herdaram, a espada não saiu da sua casa. Mas eu vim falar hoje sobre o arrependimento de Davi. Eu vou falar hoje sobre o arrependimento de Davi. E uma das maiores marcas de um arrependimento, talvez é o que o diabo conseguiu cegar a nossa geração, que se chama confessar. A Bíblia está rodeada de textos sobre confissões de arrependimento, que através das confissões do arrependimento veio a purificação, veio o perdão e veio uma vida abundante. No livro dos Salmos, no capítulo 32, Salmos de número 32, né, porque salmos são cânticos, ele vai falar da bem-aventurança de quem recebe perdão. Davi escreve salmos dizendo que a alma dele estava angustiada. Senhor, não retire de mim a tua presença, eu pequei, eu falhei. E Davi escreve salmos de arrependimento, daquilo tudo que nós falamos no estudo passado, dos pecados cometidos por ele, do que a família dele passou. O filho nasceu e foi ferido de morte, morreu, filho prematuro, filho recém-nascido. Os filhos brigaram e mataram um ao outro. A espada não saiu por causa do pecado dele. Então a Bíblia deixa muito claro sobre heranças espirituais. E o que você quer deixar, meu irmão? O que você quer deixar para os seus filhos? O que você quer deixar para a próxima geração? Olha o que diz o Salmo 32, 3, e nós já vamos começar a falar de alguns pontos aqui. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Em algumas traduções, adoeceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi deixou claro que enquanto ele cobria, enquanto ele encobria, enquanto ele se calava dos seus pecados, ele estava adoecendo, ele estava vivendo uma vida tão angustiante. Porque, irmãos, pecados ocultos é uma carta de liberação para o diabo agir. Irmãos, é tão sério esse estudo, e eu pedi a Deus muita graça. Vocês que estão assistindo aí, orem por mim, porque é algo que a nossa geração não quer ouvir mais. Arrependimento, confissão de pecados, libertação. A verdadeira, é uma aula aqui de verdadeira libertação. A Bíblia é a verdade.
E em Provérbios também, Provérbios 28, é conexão com esse texto. Provérbios 28, 13. Anote aí. O que encobre as suas transgressões, jamais, preste atenção, jamais prosperará. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Olha a verdadeira libertação aqui, irmãos. Olha as verdadeiras leis do mundo espiritual para que nós possamos sermos perdoados, limpos. Mas calma aí, Luiz, eu não fiz nada. Nós somos pecadores. Não só pecadores, nós somos herdeiros de pecados. Nós vimos na Bíblia, citamos inúmeros versículos. Falamos no primeiro estudo de Noé, amaldiçoou o neto. O filho pecou, mas o neto e toda a sua descendência foi amaldiçoado. Nós falamos de Davi, que pecou, seus filhos, a sua descendência foi amaldiçoada. Mas pastor, isso aqui é no Antigo Testamento. Nós falamos de Jesus com os fariseus, dizendo, vocês vão matar os profetas que estão sendo enviados, vocês estão matando. E por matarem os profetas, Jesus disse no Novo Testamento, vai cair sobre vocês juízo desde o sangue, do primeiro sangue derramado, sangue de Abel, ou seja, heranças espirituais são reais. Nós estamos vivendo em um mundo que não crê mais em mundo espiritual. Se eu não creio, irmãos, mais em mundo espiritual, pelo amor de Deus, eu não creio em Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, João 4. Deus é Espírito, portanto, convém que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. E o Espírito manda no físico. Deus criou os céus primeiros e a terra. A Bíblia diz, e disse Deus, haja luz, Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. A ordem veio do espiritual. Deus ordenava e no mundo físico acontecia. Deus ordenava, façamos, e no mundo físico acontecia. Quem governa, quem manda é o espiritual. O mundo espiritual age. O mundo espiritual é de ação, de leis. O mundo físico, o nosso mundo, nosso lar, nossa família, terra que vivemos, reage às ordens do mundo espiritual. E a igreja, o povo chamado de Deus, remido, justificado, esse povo tem a chave para ligar e desligar o mundo espiritual. Jesus disse, a chave estava na mão dele e ele entregou para o seu povo. Ser igreja é muito mais importante do que o culto, irmão. Ser igreja é ser embaixador de Jesus, é ter um posicionamento de vida, de que Deus governa tudo e Ele confiou em nós os frutos do reino, de amor, de misericórdia, de perdão. Falamos, e eu quero repetir esse texto, porque talvez, irmãos, o estudo hoje é polêmico demais. Polêmico demais. João 20, Jesus ressuscita, encontra com Maria Madalena, depois encontra com os 12, e quando ele vai ser assunto ao céu, ele vai deixar a chave na mão da igreja. Eu estou indo, hein? E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. Versículo 20, João 20, 20. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus perdoou, Jesus curou, Jesus libertou, assim também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se não lhe perdoardes, ou seja, se retiverdes o pecado, serão retidos. Olha o poder que a igreja tem, irmão. A igreja de Jesus, o trigo,
Não é o joio, não. As ovelhas, não os lobos, não. Os servos, não os rebeldes, não. Os humildes, os servos, os salvos. Não é os religiosos, não. Olha o poder que a igreja não é uma instituição, quatro paredes. A igreja é o corpo de Cristo. Aqueles que estão no corpo, na comunhão, obedecendo. Olha o poder que a igreja tem. O que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. Então a igreja tem o poder de desligar heranças malditas. A igreja tem o poder de desligar maldições. Quem quebra a maldição é a igreja através da autoridade de Jesus. Mas a Bíblia diz, quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Davi diz em Salmo aqui que nós lemos, 32:3, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, porque a tua mão pesava sobre mim. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar, é tempo de arrependimento, igreja. Arrependimento é a atitude mais poderosa no mundo espiritual. Mais poderosa. O diabo, ele bate em retirada automaticamente. Quando nós dissemos, pequei, me arrependo. Pequei, fiz isso, fiz aquilo e me arrependo. E o que é verdadeiro arrependimento? Vou resumir porque o tempo é curto. O que é arrependimento verdadeiro? É falar e agir e dizer, os meus caminhos, as minhas decisões se encerram aqui. Os caminhos de Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus é a melhor para a minha vida e eu vou viver nela. João Batista veio preparando o caminho para Jesus. Toda vez que veio o anúncio do reino, anúncio de reino, a porta de entrada do reino de Deus se chama arrependimento. João Batista veio, arrependei-vos, está vindo aí, hein? Arrependei-vos, o Messias está chegando, o Salvador está chegando. Mas ele só vai salvar quem sabe se arrepender. Arrependei-vos, arrependei-vos. Depois chega o Cordeiro, chega Jesus, aleluia. Com qual mensagem? A mesma. Arrependei-vos. A porta de entrada do reino, a porta de entrada de correntes serem quebradas, se chama arrependimento. Arrependimento. Davi, quando se arrepende, o Espírito Santo o perdoa. E não só arrependimento que nós estamos falando aqui. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Agora nós vamos um pouco mais a fundo. Entenderam o que é arrependimento? Só que aqui tem dois verbos, irmãos. Perdoar e purificar. Perdoar e purificar. Não é a mesma coisa. Tá? Quando nós nos arrependemos, quando nós produzimos frutos de arrependimento, o que é arrependimento? É a conversão. Se converter. O que é converter? Mudar a rota. Eu estou indo para cá, eu converto para vir para o outro lado. Eu estou indo para os meus caminhos, para minhas vontades. Eu converto e viro e faço a vontade do meu Deus. Isso é conversão. Isso é arrependimento. Arrependimento não é choro, arrependimento não é arrepio. Arrependimento é mudança de atitude. Eu agora não vou agir segundo as minhas vontades. Eu vou agir segundo a lei e a vontade daquele que me salvou. Isso é arrependimento. Só que o arrependimento, irmãos, ele perdoa o pecado. E a confissão purifica. O que é purificar? O que é perdoar primeiro? Perdoar é redimir. É ser solto.
ser liberto, ser livre. E o que é purificar? É ser limpo. É diferente. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Perdoar é ser livre. Ser perdoado é ser livre. Ser purificado é ser limpo. Ele é fiel, João, primeira carta de... Não é o Evangelho de João, não. É a primeira carta dele. Lá no final, antes de Apocalipse. Primeira carta de João 1,9. Se confessarmos... O que é confessar? Pôr para fora. Os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar, são dois verbos. Imagina alguém que é acumulador, alguém que acumula coisas dentro de casa, lixos. A pessoa é obcecada em acumular. E ela vai acumulando, pega coisa na rua e acumula. Ela está presa naquilo e ela vai acumulando, não cabe mais nada e vai juntando bicho, barata, vai juntando vermes, vai juntando tudo que é de ruim, vai juntando ratos, e ele é acumulador. A partir do momento que ele se arrepende, ele é livre. E o que é livre? Ele para de acumular. A força que ele não conseguia ter de conseguir acumular, ele tem essa força e não acumula mais. Isso é ser livre, perdoado. Pronto, ele foi liberto da acumulação. Ele não acumula mais. Então ele não vai mais trazer mais nada de fora para dentro, concorda? Mas a confissão é necessária. Por quê? O que adianta essas pessoas ser livres e ainda continuar com um monte de coisa lá dentro que ele já acumulou? Estão entendendo? Estão me entendendo? Então ele continua com aquele monte de lixo lá que ele já acumulou. Ele não coloca mais nada para dentro, mas dentro já tem muita coisa. E continua bichos, continua ratos, continua... Ele não tem uma vida abundante, ele parou de trazer. Vamos trazer para o lado espiritual, essa acumulação, pecados, bichos, demônios, portas de maldições, vem se acumulando, pecado através do pecado que acumula, ele se arrepende, ele para de cometer certos delitos, certos pecados, para de quebrar certas leis diante de Deus, leis espirituais, amém. Mas e o lixo que está lá dentro? Precisa ser posto para fora, porque senão vai continuar tendo bichos, vai continuar tendo ratos, demônios ainda têm ilegalidades de certas áreas da vida, ele não ter uma vida abundante. Quem encobre jamais prosperará. Por que não prospera? Porque tem muito lixo lá dentro ainda. E aí o que é necessário para purificar? Ele já foi perdoado. Mas o que é necessário para purificar? Confessar. Confessar. E como que é essa confissão, Luiz? Como que é essa confissão? Tiago 5. Tiago 5. Anotem os textos aí, irmão. Dá um oi aí, dá uma paz do Senhor. Fala aí, tá? Estamos juntos. Digam amém. Tiago 5. Vamos lá, abra a Bíblia aí. Olha só, Tiago 5,13. Olha o poder da igreja. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém dentre vós doente? Presta atenção. Doente, chame os presbíteros da igreja. Estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Note aqui que aqui está falando de doença física. Tem alguém doente entre vós, chame os presbíteros e faça a oração da fé, ungindo com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. Tudo bem até aqui? Isso aqui é oração para enfermidades físicas. Vamos lá agora e continuando. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Como serão perdoados? Versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem
curados. Pecado é doença espiritual. E como é curado? Confessai, versículo 16, pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Em algumas traduções, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós citamos esse versículo isolado, mas não sabemos que esse versículo está sendo usado para a confissão de pecados. Irmãos, eu vou ser muito sincero para a igreja, que cada vez que nós estudamos a palavra mexe muito comigo, porque a palavra é luz, e quanto mais acende a luz, mais nós vemos em que geração nós estamos, o quanto nós precisamos pedir misericórdia. Sabe por quê? Porque o diabo ele conseguiu cegar o entendimento da nossa geração. A oração de um justo pode muitos em seus efeitos para curar, para romper as maldições de pecados. Aí sim é a purificação. Lembra? Tirar o lixo de casa, limpar. O arrependimento traz perdão, para que não se faça mais. Lembra da mulher adúltera? Todo mundo com a pedra, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E todo mundo jogou a pedra no chão e foi embora. O que Jesus disse? Vai e não peques mais. Esse é o verdadeiro arrependimento. Mentiu, não mente mais. Só que, irmãos, o evangelho que está sendo anunciado nos dias de hoje é um evangelho tão individualista que esse texto nem cabe. Talvez você está lendo e fala, meu Deus, vou confessar para quem? Vou falar com quem dos meus problemas? Aí nós estamos num evangelho unilateral, só eu e Deus. E Deus, não, tem o meu povo, a minha igreja. Evangelho é cruz, irmãos. Eu e Deus, eu e meus irmãos, horizontal. É a cruz. É por isso que nós precisamos da igreja. É por isso que nós precisamos estar no corpo. Porque somente a igreja cura um ao outro. A chave está na mão do corpo de Cristo. A representação de Jesus hoje na terra é o seu corpo, o corpo de Jesus. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Para quem eu vou confessar, pastor? Para o justo. Quem é justo? Aquele que já foi justificado. Aquele crente, meu irmão, ora por mim. Ora por mim. Preciso ser liberto. As maldições que estão sobre mim, sobre a minha família. É morte repentina, famílias que estão sendo ceifadas, assassinatos. Vícios. Heranças de pecados. Como o diabo ele é sujo. Porque a função dele é te deixar aprisionado. E o que ele fez no dia de hoje? Vamos jogar um contra o outro, para que eles não confessem uns ao outro. Então vamos fazer com que o povo dos últimos tempos matem um ao outro e não curem um ao outro. Vamos fazer com que o povo dos últimos tempos aponte o dedo um para o outro e não estenda a mão um para o outro. Vamos fazer com que eles machuquem, firam um ao outro e não curem um ao outro. Porque assim eles não confessam mais uns para os outros e não tem ninguém curado. Está todo mundo preso, aprisionado. Olha como o diabo é sujo. Olha como o mundo espiritual é sério. É só perguntar para vocês, podem responder aí nos comentários. Nós estamos vivendo em um tempo de mais pessoas curadas ou mais pessoas doentes? Mas Deus vai colocar alguém no teu caminho justo. Alguém que vem da parte de Deus para curar. E você vai sentar com essa pessoa, você é justo. E aonde tem 2 ou 3, ali Jesus está, e a chave do reino, a chave do mundo espiritual está na mão desses 2 ou 3 para desligar
para te purificar, para tirar a sujeira. E Deus, lá em 2 Crônicas, foi o primeiro texto que nós lemos. E aí eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Mas tu ainda não me convenceu. É a palavra. Você não crê, meu irmão, você está contra a palavra. É só você ler. Não tem nenhum texto isolado. Está tudo falando sobre o assunto. Só que nós precisamos resgatar o que é a lei espiritual da igreja. Lembra do texto que nós lemos primeiro? Se o meu povo, Deus trabalha com o povo, é o povo se dobrando, é o povo curando um ao outro, é o povo. Jesus nem escolheu um discípulo só, Jesus escolheu 12, justamente para mostrar que é coletivo. Falei domingo no culto, o Pai é nosso, o Pai não é meu. O reino veio trazer-nos coletividade, porque nas nossas relações, como Jesus disse, se vocês amarem uns aos outros, aí sim verão que sois meu discípulo. Quem vai ver? O mundo. Jesus é revelado no mundo, quando a sua igreja está em comunhão, em amor um ao outro, quando está um confessando para o outro. E uma das maiores provas na história, quem gosta de ler livros sobre história de avivamentos, como que um avivamento começava, Rua Azusa, País de Gales, o avivamento começava quando um povo, nem que seja pequeno, nem que fosse 5, 10 pessoas, começavam a orar dentro de um templo, dentro de algum lugar. E sabe qual era a primeira atitude? Irmãos, vamos confessar os nossos pecados. Toda a chave de avivamento em toda a história da humanidade foi por causa de arrependimento e confissão. E aí nós estamos nos últimos tempos, a qual você busca por você, eu busco por mim, fulano busca por ele, o evangelho individualista, a qual nem precisamos ir mais congregar, a qual nem precisamos ir mais para a igreja. Jesus está comigo. Não, Jesus está conosco, Jesus está com o seu povo, no corpo. O sangue só passa pelo corpo. Mas o diabo quer te trazer para a individualidade. Sabe por quê? Porque membro isolado morre. O diabo está conseguindo tirar todas as características do reino e das leis de Deus da terra. Sabe por quê? Porque ele está preparando para o anticristo chegar. Mas a igreja não pode. A igreja fiel, ela ainda permanece nas leis de Jesus. Que você seja curado. Irmãos, é um assunto que me emociona tanto, mexe tanto comigo, porque nós que somos pastores, nós temos visto quantas pessoas doentes, enfermas, espirituais, enfermidades espirituais, e quando a gente vai ver na palavra, a gente vê, é por isso, nós viramos as costas para as leis de Deus. E a humanidade está pagando o preço disso. Igrejas saindo da graça e se tornando igrejas infiéis. Mas a igreja fiel permanece, curando um ao outro, abençoando um ao outro, confessando uns aos outros. Eu disse no início, as leis não mudaram, Deus permanece o mesmo. Para encerrar, meus irmãos, é tempo de arrependimento. Próxima aula, próximo estudo, nós falamos, 2 vídeos a respeito de nós conhecermos o mundo espiritual. Leis espirituais. Decretos espirituais. Falamos sobre o que acontece das conexões espirituais, portas que são abertas para maldições se quebrarmos leis. Toda vez que eu falo quebra de leis, eu falo de pecado. Pecado é justamente fazer o que Jesus disse para não fazer, uma lei dele. Ou não fazer o que ele disse para fazer. Quando nós também não fazemos o que ele mandou fazer, nós também estamos pecando. Quando ele disse assim, no próprio livro de Tiago, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Omissão é pecado.
Mas, irmãos, que tempo que nós estamos vivendo. Porque o arrependimento está tão difícil chegar no coração do homem por causa de uma coisa: dureza de coração. Dureza de coração. O povo está endurecido. Endurecido. Como Deus diz para Moisés no deserto: Moisés, esse povo é de dura cerviz. Pescoço duro. Povo endurecido. Onde a palavra não penetra mais, que é a água da vida, não penetra mais, para que Deus possa moldar da forma que Ele quer. É tempo de arrependimento, irmão. É tempo de arrependimento. Tudo aquilo que nós falamos nos 2 primeiros vídeos, a chave de tudo, a chave de um recomeço, de salvação, de vida abundante, de maldições quebradas, se chama arrependimento e confissão. Que você seja um justo para você curar pessoas. Que alguém possa ver em você o brilho do Espírito Santo para chegar em você e dizer: eu vim confessar, pequei, você pode me curar. As leis não mudaram. Talvez eu estou pregando para pessoas que nem acreditam mais que o mundo espiritual existe. Nem acredita mais que Jesus está prestes a voltar. Nem acredita mais que precisa ser limpo para ir para o céu. Hoje se habituou numa religião que é conveniente e está andando. A palavra não entra, a gente prega, a pessoa está lá como se que essa palavra ache lugar na tua vida. Que esse estudo desperte a tua vida. Nós estamos em uma geração, irmãos, igual a geração do profeta Malaquias. O povo perguntando: se arrepender de quê? De que nós estamos pecando? Profeta Malaquias: em que nós estamos roubando a Deus? Em que nós estamos pecando? O povo está endurecido porque pecado não é mais pecado. E maldições, mortes. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome está na mão da igreja se humilhar, se prostrar, se arrepender, curar um ao outro, estender a mão um ao outro, está na mão da igreja, está na mão daqueles que foram salvos, entregue a chave do reino, está na mão da igreja. Sararei a sua terra, sararei o local onde vocês estão, a cidade, a família que vocês estão, se humilhem. Deus quer salvar sua família, Deus quer salvar sua casa, sua parentela, sua descendência, mas reino espiritual, mundo espiritual não é brincadeira, é coisa séria. E na nossa geração não tem sido levado a sério, igreja, em nome de Jesus. Você foi chamado para curar, não foi para matar. Você foi chamado para perdoar, não foi para julgar. Você é pecador, você é perdoado. Justamente para Ele te ensinar que você tem que perdoar também. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora, onde esse texto, assim, que contexto ele está na igreja? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Está em um momento de cura espiritual, quebras de maldições, porque aí confessa e a casa é limpa. Eu falei no vídeo passado a respeito de um texto de que lá em Deuteronômio 28, é o último texto para a gente encerrar. Deuteronômio 28 deixa claro que os nossos inimigos virão por um caminho, mas voltarão por 7 caminhos se nós obedecermos e formos fiéis ao mundo espiritual, às leis de Deus.
Só que lá nos evangelhos, lá em Mateus, a Bíblia diz que se a casa ficar vazia, é expulso, é liberto da opressão, das maldições, dos demônios. Se a casa permanecer vazia, voltam 7 mais forte do que aquele que estava. Já percebeu que as pessoas que se afastam de Deus, cada vez é mais difícil voltar? Porque sempre quando nós afastamos de Deus, deixamos a casa vazia, não temos aliança, não temos compromisso com o reino, não temos aliança com aquele que nos salvou, volta 7 piores. Vai multiplicando isso. Eu me afasto, vem 7. Eu me afasto, vem mais 7. Eu desvio, vem mais 7. Olha como vale a pena obedecermos. Em Deuteronômio 28 está falando que se nós obedecermos a Deus, o nosso inimigo vem por um caminho e vai embora por 7. Mas lá no Evangelho diz que se nós formos libertos e não tivermos uma aliança com Ele, com Deus, e Ele vê a casa vazia, Ele volta com 7 mais forte. É o contrário. Quem obedece, o inimigo vai embora em 7 caminhos. Quem desobedece, o inimigo vem 7 vezes mais forte. Mundo espiritual, igreja. Mundo espiritual. Eu quero orar neste momento agora. Talvez é um dos estudos que nessa série de mundo espiritual mais sério, um assunto mais sério. Não há reino de Deus sem arrependimento e confissão de pecado. Não há libertação sem arrependimento e confissão de pecado. Não há purificação sem arrependimento e confissão de pecado. Não há. As pessoas estão aprisionadas. Não, eu estou indo na igreja, porque acha que a igreja é um atalho. Não, nem preciso, porque eu estou indo na igreja, está tudo certo. Não está. Tem pendências espirituais que você pode entregar para os seus filhos como herança, porque encobriu aquilo que era para ser confessado e arrependido. Mágoas, pecados, não só seus, mas de todos, do povo de Deus. Se você é povo de Deus, você faz parte também. Da sua família, se você herdou algo. Estava começando um dia desse com a minha família aqui, eu falando de um monte. Às vezes identificando, às vezes familiares que guardam mágoas, remoem as coisas, e às vezes eu herdei isso. Familiares que herdaram vícios. E eu falei, meu Deus, Ele me escolheu para quebrar isso na minha família e daqui para frente ser uma geração do reino. E Ele escolheu você também. Mas a Bíblia está aqui, irmãos, para nós aprendermos o caminho certo. Há movimentos que estão aí pulando, rodando, que não, eu sou pentecostal também, eu pulo, eu rodo, mas se não tiver o ensino da palavra, a verdade no meio desse povo, é apenas um movimento emocional, não tem libertação, não tem arrependimento, não tem salvação. Pode ter um local lotado sem a palavra, não tem nada. Eu quero orar agora neste momento por pessoas que nesse momento a palavra, eu creio nessa palavra, eu creio. Nós estamos em um mundo de corações endurecidos, mas eu creio que uma pessoa, pelo menos, que está assistindo, Deus está falando com essa pessoa. É necessário arrependimento. É necessário, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Quero orar para que hoje toda maldição seja quebrada. Comenta aí, deixa nos comentários, eu me arrependo. E eu li Daniel 9, lê Daniel 9. Daniel é alguém santo, mas ele sabia que estava na mão dele, santificar o seu povo. Daniel era santo na Babilônia. Estavam exilados na Babilônia novamente por causa de pecados. Herdaram novamente serem escravos. Mas Daniel, o santo, que buscava a santidade, ele confessa pecados. Daniel 9, nós pecamos, nós transgredimos as tuas leis, nós viramos as costas para o Senhor.
Daniel se coloca numa posição de cura, de curar o povo. Daniel podia muito bem colocar o dedo e dizer: vocês pecaram, nós estamos aqui por causa de vocês, seus desobedientes, seus pecadores. Povo de Deus não tem isso. Povo de Deus é alguém que se levanta para curar. Aleluia! Eu vou orar. Deixa no comentário, eu tô respondendo depois. Quer uma oração de arrependimento agora? Quer uma oração de conversão agora? Não, eu quero converter, eu quero voltar para o caminho do primeiro amor. Você que é batizado, você que é igreja, e hoje talvez está servindo Jesus de qualquer jeito, não está levando a sério o mundo espiritual, não está levando a sério as leis de Deus para a sua igreja. E você quer agora recomeçar novamente. Ainda dá tempo. E o Espírito Santo toca no meu coração de falar que Ele vai purificar pessoas através de confissões e arrependimento. Pessoas que estão com coisas travadas na sua vida vai destravar e vai viver o mais de Deus, coisas superabundantes, porque irão tomar uma atitude, irão confessar, irão tirar a sujeira acumulada, irão ser perdoados e purificados. E no próximo estudo nós falamos, os 2 primeiros vídeos, para nós aprendermos sobre o mundo espiritual. Hoje nós estamos entregando a chave para a quebra de maldições, quebras de tudo que o diabo tem poder para fazer na família, na vida. Quebras, arrependimento e confissão. Lê os textos depois. Volta o vídeo. Mas no próximo vídeo nós aprendemos sobre o mundo espiritual, reconhecemos maldições, heranças, preços pagos, sentenças espirituais por causa de quebra de leis. Nos arrependemos. Semana que vem nós vamos falar sobre aqueles que são purificados e perdoados agora têm autoridade no mundo espiritual. Governam no mundo espiritual. Sabiam disso? Vale a pena confessar e se arrepender. Porque Deus dá autoridade no mundo espiritual para essas pessoas. Para essas pessoas. Autoridade no mundo espiritual. Você quer ter autoridade no mundo espiritual? Você quer que Deus te derrame sobre você autoridade sobre todas as forças malignas, sobre todas as hortes da maldade, sobre os espíritos malignos? Você quer ter autoridade? Nós estamos traçando um caminho de mundo espiritual aqui. Mas hoje é o ponto crucial, meu irmão. Ou nós permanecemos com maldições, um coração endurecido, continuamos não levando a sério o mundo espiritual, continuamos não levando a sério que igreja é para curar, que igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Ser igreja é algo muito sério e um privilégio muito grande. Nenhum maior rei que passou por este mundo tem um privilégio de ser chamado povo de Deus. Rei da Inglaterra, presidente da República, senador, que isso é fichinha? A maior instituição nessa terra se chama a Igreja Fiel de Jesus Cristo, onde o Espírito Santo opera através desse povo fiel. Feche os teus olhos. Eu creio que toda maldição vai ser quebrada em nome de Jesus, porque a luz está sendo acendida na sua casa, a palavra está sendo colocada na sua vida, na sua família. E através da palavra você vai tomar uma atitude, meu irmão, de que o diabo não vai ter poder mais, não vai ter legalidade, as portas serão fechadas. Se é mágoa, se é vício, se é pecados que te afastaram de Deus e trouxe maldições, se você herdou maldições de descendentes, está repreendido em nome de Jesus, mas você precisa fazer a sua parte.
Deus, é no nome de Jesus que nós oramos uns pelos outros, pelos enfermos, pelos doentes, pelos angustiados, por aqueles que estão há anos carregando um fardo tão pesado. Mas a tua palavra agora, Senhor, é poderosa para quebrar o coração endurecido, a geração orgulhosa. E como 2 Crônicas 7,14 diz, se meu povo se humilhar. É difícil para alguns se humilhar. Judas foi para ele melhor tirar sua própria vida do que se humilhar. Tem pessoas tão endurecidas nos nossos dias que preferem morrer do que se humilhar, preferem morrer do que se arrepender, preferem morrer do que confessar e ser livre e alcançar misericórdia, preferem a morte do que a misericórdia. Mas eu creio que tem pessoas aqui comigo, Senhor, que preferem a misericórdia do que a morte, preferem a vida do que a morte, preferem a libertação do que a prisão espiritual. E é no nome e na autoridade de Jesus que nós abençoamos, que nós dizemos, no nome de Jesus está quebrada toda a maldição. E agora começará um processo de purificação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, conversão é arrependimento, então ouvirei do céu, perdoarei e sararei. As pessoas serão perdoadas e curadas no poder do nome de Jesus, porque não conheciam sobre o mundo espiritual, mas a palavra está trazendo conhecimento, revelação. Em nome de Jesus, filhos serão abençoados e não amaldiçoados. Casamentos serão abençoados e não amaldiçoados. Famílias serão abençoadas e não amaldiçoadas. É no nome de Jesus que nós oramos e dizemos que nós teremos uma geração que se humilha. Senhor, em nome de Jesus, é os últimos tempos, o amor se esfriou. Senhor, a fé se esfriou, mas ainda há remanescentes, há um povo fiel, há uma igreja ainda, Senhor. Há poucos, Senhor, mas ainda tem povo de Deus nesta terra. Então é no nome de Jesus que nós desfazemos todas as obras do inferno. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.